Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao último PF classificatório desse YPT Brasil 2014. Gostaria, então, de já começar apresentando nossa banca de jurados, começando aqui pelo meu lado direito. Por favor. Bom dia, meu nome é Lucas Niari, esse aqui é o meu quarto ano como jurado e eu vim com o grupo de jurados do ITA. Bom dia, meu nome é Laís, estudo Física, bacharel, estou no último ano de graduação na Unicamp e, boa sorte para vocês hoje. Bom dia, meu nome é Rafael Augusto, estou no último ano de Engenharia Eletrônica no IME. Bom dia a todos, meu nome é Chad, eu fiz graduação na Unicamp, eu fiz Física, atualmente faço mestrado, um pedaço na Unicamp e um pedaço na Universidade da Basileia. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou formado em Física Computacional no Instituto de Física de São Carlos da USP. Atualmente eu faço doutorado lá e boa competição para vocês. Bom dia, meu nome é Rodolfo Zavan e sou graduando em Física pelo Instituto de Física de São Carlos. Eu sou Alisson Hirata, serei o presidente dessa sessão de Physics Fight. Sou formado pela Escola Politécnica da USP, em Engenharia Mecânica. Também desejo boa sorte a todos vocês. E eu gostaria já de emendar, gostaria que as equipes se apresentassem. Estou começando pela equipe Dominus Naturae. Por favor, a equipe se apresente. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Paulo Eduardo. E aqui eu sou o capitão da equipe Dominus Naturae, em que os integrantes são Gianluca Malta, Daniel Tenório, Matheus Dias e Guilherme Leão. Obrigado. Agora a equipe Zero Kelvin. Bom dia a todos. Eu sou a Júlia, esse aqui é o Patrick dos Santos, Felipe Sigiani, Bruno Ciccone e Yasmin Padilha. Desculpa. Equipe Z Bosons. Bom dia a todos. Eu sou o representante da equipe de Z Bosons. O meu nome é Giovanni, esse é o Arthur, Ana Beatriz, Marcos e Marcial. E, finalmente, a equipe Quantum Pistols. Bom dia, nós somos do Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. Meu nome é Daniel Schumann, Clara Faria, Eduardo Alves e Pedro Lisboa. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui com uma salva de palmas. E, sem mais delongas, vamos começar essa primeira rodada do Physics Fight. A equipe relatora, a equipe Dominus Naturae, equipe oponente Zero Kelvin, equipe avaliadora Z Bosons e equipe observadora Quantum Pistols. Então, a equipe oponente Zero Kelvin já pode desafiar a equipe relatora Dominus Naturae. Lembrando que os problemas que não podem ser desafiados nessa rodada são os problemas 11 e 16. Então, podem desafiar. Problema 1, invente você mesmo. Recusamos. Problema 14, motor de borracha. Recusamos. Problema 3, corda torcida. Recusamos. Problema 7, geladeira de hipótese. Aceitamos. Então, o problema escolhido é o problema número 7, geladeira de potes. A equipe relatora tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Bom, então, antes da equipe começar, eu gostaria de anunciar o problema. Então, o problema número 7, geladeira de potes. A geladeira de potes, do inglês pot simple refrigerator, é um dispositivo que mantém alimentos resfriados utilizando o princípio do resfriamento evaporativo. Ela consiste de um vaso colocado dentro de um vaso maior, com um espaço entre eles preenchido por um material úmido e poroso, como areia. Como é possível obter o melhor efeito de resfriamento? Então agora a equipe tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia mais uma vez, eu sou Paulo Eduardo e aqui desenvolveremos o problema da geladeira de potes. Vamos ver o que o problema consiste. Colocando um vaso num recipiente maior e preenchendo os espaços vazios com material poroso úmido, é possível obter o efeito do resfriamento evaporativo. Então, a partir desse enunciado, é intuitivo dizermos que o problema envolve os processos de trocas de calor. Mas, de um modo mais abrangente, com o que é que o problema pode se relacionar? Aqui temos 3 aspectos, como os princípios que regem a termodinâmica, a calorimetria e as propriedades dos materiais porosos. Nesse experimento, podemos parametrizar as situações através de colocar materiais porosos diferentes, como areia e argila, e além de variar os raios dos recipientes. Aqui vejamos um embasamento teórico para adentrarmos no mundo experimental da questão. Primeiramente, os materiais porosos, a porosidade. A porosidade, ela reflete as propriedades da matéria, como a permeabilidade da substância, a resistência à tração e a condutividade elétrica. Mas nesse contexto surge a grande pergunta: por que colocamos um material poroso entre os vasos? Primeiramente, o material poroso, ele consegue armazenar uma pequena quantidade de água. Com a pequena quantidade de água, a capacidade térmica ali analisada diminui. Diminuindo a capacidade térmica, é mais fácil dela evaporar. E outro motivo, os materiais porosos, eles afetam o processo de convecção da água ali dentro da areia. Aqui é uma representação esquemática apenas. E aí, podemos dar um significado físico à nossa questão. Como havia falado antes, o sistema ele perde calor, que é o menos Q, ele perde calor. E aí, vamos tentar deduzir uma equação para acharmos a variação de temperatura sofrida no recipiente menor. A gente vai utilizar de 3 equações para deduzirmos essa equação geral. Primeiramente, vamos ao calor liberado. O calor liberado pode ser dado por essa expressão aqui, em que M1 e C1 M1 é a massa do alimento que colocamos no recipiente menor, e C1 o seu calor específico médio. M2 e C2 são relativos ao material poroso colocado. Daí temos mais essa expressão. Também podemos utilizar do fluxo de calor. O fluxo de calor no meio, fazendo alguns processos matemáticos e utilizando a área lateral do recipiente menor, podemos obter a seguinte expressão, em que K é a condutividade térmica desse material poroso, ΔT a variação de temperatura entre os potes da superfície externa do recipiente maior, H a altura do recipiente menor, R o seu raio também, e L, aqui esse L representa a distância entre os potes. ΔT, o tempo. Bem, vejamos. Então, falta uma equação para podermos deduzir essa expressão geral. Vamos utilizar da umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar, temos essa expressão aqui. Com essa expressão, esse ΔT é a variação da temperatura na superfície externa do recipiente maior. Aqui, podemos obter mais essa expressão, em que esse alfa, é a umidade relativa do ar e é dado em percentagem. L é o calor latente de vaporização da água e o C do ar é o calor específico do ar. Bem, vejamos. Com essas 3 equações, podemos substituir umas nas outras e podemos compará-las. Assim, podemos chegar nessa expressão geral aqui.
Mas por que é importante chegar nessa expressão geral? Vejamos. O problema, ele quer saber o máximo efeito de resfriamento evaporativo. Então, a gente pode chamar todos esses termos de uma constante, porque, na verdade, eles são constantes para a análise do problema, e temos a relação entre temperatura, aqui vários parâmetros, várias grandezas, que podem ser medidas através de análises experimentais, e aqui o tempo. O tempo que o processo está lá submetido ao resfriamento. Então, concluímos que para a variação de temperatura ser máxima, a condutividade térmica do material poroso deve ser alta, o raio do recipiente menor deve ser alto, assim como a sua altura, a diferença de umidade relativa do ar tem que ser alta, o que implica que o ar inicialmente deve ser seco, o tempo deve ser alto, com uns limites matemáticos. A distância entre os recipientes tem que ser pequeno. Aqui, M1 e M2, eles devem ser pequenos também, o que revela que a densidade desse material é baixa, assim como seu volume. E C1 e C2 também devem ser baixos. Vejamos, o problema da eficiência do resfriamento, né? Como é que podemos dar lá? Veja bem, a eficiência do resfriamento é dada pela variação de temperatura no pote menor sobre a variação de temperatura do pote menor mais o que variou na superfície externa do recipiente maior. E aqui podemos descobrir que o material poroso, através dessas relações, possui um alto fator de empacotamento, o que reflete em aspectos como a porosidade. Ele deve apresentar baixa densidade e baixo calor específico. A partir dessa análise, os materiais que mais correspondem ao proposto são a areia e a argila. Daí, com esse sólido embasamento teórico, podemos adentrar no contexto experimental do problema. Bem, utilizamos os seguintes materiais. Aqui está explícito o nosso kit experimental, certo? Os 2 recipientes, a areia, a água, um pano úmido para recobrir o sistema a fim de otimizar todo o processo, o alimento que queremos provocar uma variação na sua temperatura, o termômetro e o cronômetro para podermos medir grandezas experimentais. E vamos lá, o experimento, né, como ele se desenvolve. Primeiramente, pegamos a areia e jogamos lá no recipiente maior. Segundamente, nós colocamos o pote menor dentro do maior e preenchemos com a areia esses espaços vazios até a borda, certo? Depois, despejamos a água na areia até ela ficar saturada, como aqui está explícito também. E em seguida, o alimento é colocado e a gente mede todos as grandezas envolvidas. E aí recobrimos o sistema com um pano úmido e aguardamos seu resfriamento, medindo as suas temperaturas. E aí a gente tem alguns dados experimentais coletados, e com isso, veja bem, a gente pode chegar à seguinte expressão. A variação de temperatura é uma constante, dada aqui, vezes o tempo que o sistema está levado ao resfriamento. Mas veja bem, vale destacar que a faixa de temperatura analisada deve ser entre 20 graus Celsius e 50 graus Celsius para obter esse efeito em limites matemáticos e físicos. E aqui temos o erro experimental. Vale ressaltar que o erro experimental foi dado pela variação teórica da temperatura e a variação experimental. Aqui um erro recomendável, menor que 5%. E aqui a gente fez alguns parâmetros experimentais. A distância entre os potes utilizados foram de 4,5 e 3,5 centímetros. Pode ver aqui, ó, que corrobora a nossa análise teórica, uma vez que quanto maior vai ser a distância entre os potes, menor será a variação de temperatura, né? Aí, vamos agora para o outro parâmetro experimental que utilizamos. A areia e a argila. Será que vai ter alguma diferença entre esses dois experimentos? Mas aí a gente testamos com a argila aqui, ó, e vimos que há diferença sim. Vimos que com a areia,
o efeito de resfriamento evaporativo se dá de forma mais eficaz, uma vez que a condutividade térmica da argila é menor do que a areia. A partir disso, podemos concluir que o problema envolve basicamente 3 aspectos: a porosidade, o fluxo de calor do sistema e além da eficiência térmica da nossa análise experimental. Obrigado a todos. Ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Eu gostaria de perguntar para a equipe oponente se ela se ela realizou esse experimento utilizando um sistema simples, com apenas um pote. Responda sim ou não. Sim, utilizamos, mas... Obrigada. O que você acha que isso influencia no seu problema? Bem, o efeito do resfriamento evaporativo não vai se dar de forma tão eficaz. Obrigada. Obrigada. A sua eficiência de resfriamento depende de quais parâmetros? Dos parâmetros avaliados aqui, como foram ditos, né, do tempo, da umidade relativa do ar, da diferença dela, o ar tem que ser seco, vale ressaltar isso também. Tá bom, obrigada. Da distância entre os potes, vários são os parâmetros experimentais aos quais podemos variar. E como somos de Recife, do litoral nordestino, a umidade relativa do ar é alta, certo? O que provocou... Eu preciso fazer outras perguntas, por favor. Você avaliou os parâmetros do material do pote? Sim ou não? Sim, variamos, mas não apresentou significativas diferenças, assim. Então, só achamos importante colocar isso. Por que você não apresentou isso no seu trabalho? Bem, porque o problema do efeito do pote em pote refrigerado envolve apenas barro e não seria necessário colocar outros. Você adicionou um fluxo de ar no seu sistema, sim ou não? Pode repetir? Você adicionou um fluxo de ar no seu sistema? Não, fizemos em um ambiente isolado, sem vento, para corroborar a nossa análise teórica. Você colocou ele no sol? No sol? Não. Tá. Como você pode definir a intensidade de evaporação? A intensidade de evaporação, como ela corresponde à eficiência do resfriamento, que pode ser dada pela variação da temperatura do pote menor sobre a variação da temperatura do pote menor, mais a variação da temperatura da superfície externa do recipiente maior. Tá bom, obrigada. Obrigado. Ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Ok, agora a equipe oponente tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Ok, bom dia a todos. Pontos positivos sobre o relator. Ele usou bem os princípios da termodinâmica, ele explicou a condução de calor, o processo, falou sobre a calorimetria, falou sobre a importância do material ser poroso, ele analisou o fluxo de calor e a umidade relativa do ar, teve um embasamento teórico razoável, teve uma apresentação didática mostrando a todos a influência de cada tópico que ele abordou e usou bem o tempo total. Porém, ele apresentou um erro falando na questão da porosidade, que a porosidade do material influencia na convecção térmica. Na verdade, é a condutibilidade térmica. Não ficou muito clara a dedução das fórmulas que ele realizou. Falou que a distância dos potes deveria ser pequena, deixou pouco tempo para a sua análise experimental, deixando mais tempo para a análise teórica. Na verdade, todo mundo que tem um princípio de física sabe que, na verdade, a porosidade, nesse caso, se a transferência de calor, ela não vai ter a ver com a convecção térmica das correntes de ar. E ele não adicionou, ele não falou nada sobre o fluxo de ar num pote, que para poder, enfim, ele não adicionou o fluxo de ar e nem analisou esse sistema com outras fontes de calor, por exemplo, no sol, num forno, qual seria a influência disso nesse sistema. Ele também não variou o líquido que ele preencheu o material poroso dos potes para poder ver se isso teria uma influência positiva ou negativa no problema dele. Ele falou da variação dos raios, mas não demonstrou isso experimentalmente. Ele falou que a diferença entre os potes, entre o pote menor e o pote maior, teria que ser um raio... eles teriam que ter uma distância pequena entre eles, com material preenchedor pouco, na verdade. Mas ele não explicou isso experimentalmente. Ele não mostrou com experimentos o que isso influencia no problema dele. Ele também não falou, ele não variou a umidade relativa dele no problema, para poder analisar, mostrar para todos nós se isso realmente tem alguma coisa a ver. Mas, apesar disso, segura para mim, por favor. Ele mostrou, ele teve um bom embasamento teórico, apesar do excesso de fórmulas e não a aplicação delas no experimento. Mas ele também não mostrou por que o sistema dele foi otimizado e quais parâmetros desenvolveram isso, mas cumpriu com o objetivo de mostrar qual era o resfriamento evaporativo. Ok, obrigado. Então, agora a equipe oponente relatora tem 6 minutos para realizar a discussão. Bem, você primeiramente... colocar, por favor, o seu slide? Sim, sim. Bem, primeiramente, para adiantar o progresso aqui, bem, a distância entre os potes foi avaliada, sim, no contexto experimental. Fizemos potes com a variação da distância de 4,5 centímetros por 3,5 centímetros. Você mostrou isso no seu experimento? Mostrei, você mostrou aqui? Inclusive está aí no slide, sim. Você poderia mostrar para mim, por favor? Em cima. Vejamos aqui, ó. 4,5, 3,5. Note que quanto menor for a distância dos potes, maior será a variação de temperatura. E você acha que dois valores é o suficiente para você mostrar isso no seu trabalho? Não, fizemos vários testes, mas só para corroborar, inclusive o tempo é curto, 2 valores são suficientes para demonstrar essa avaliação teórica que fizemos. E o que a teoria diz a respeito disso? Oi? O que você pode definir teoricamente a respeito disso? Me explica, teoricamente. Pelo fluxo de calor de Fourier, simplesmente. Note que aqui utilizamos essa equação aqui, ó, e podemos chegar a esse seguinte ponto. E o que isso significa? Quanto maior for a distância entre os potes, menor será a variação da temperatura. Maior for a distância? Quanto maior for a distância, menor. Por quê? Porque me explica com o experimento. Por que a distância entre eles vai promover um maior resfriamento no sistema? Bem, veja só. Se... Sucintamente, por favor.
Eu tenho outras coisas. Sim, mas é claro pelas relações físicas de Fourier. É claro isso. E o que isso significa? Significa justamente o que eu falei. Quanto menor for a distância dos potes, maior será e em relação ao material poroso, o que você acha que adicionando mais material poroso e menos material poroso, isso influencia no sistema? Não, na verdade, aí vamos ter um ponto ótimo no sistema. E certo? você otimizou o seu sistema? Otimizou. Bem, otimizamos a partir de análises simples da questão. Porque senão vai ficar... mas tudo bem, mas e qual foi a sua otimização? Você teve... Qual foi a sua maior variação de temperatura entre a temperatura externa e a temperatura interna? Qual foi a eficiência do seu... Quanto que ele abaixou? Utilizando a areia, utilizando o menor distanciamento dos potes, no caso de 3... Menor distanciamento ou maior distanciamento entre os potes? Menor distanciamento. Mas você não tinha acabado de dizer para mim que era maior distância entre eles, que eles iam conter mais material poroso? Eu acredito que você esteja se confundindo. Não, eu confundi? Veja, aqui temos as relações de proporcionalidade. Tudo bem, eu estou explícitas. vendo o que está no slide. Eu quero que você me explique se a distância entre os potes vai influenciar positivamente ou negativamente nesse problema. Na faixa que a gente utilizou é negativamente. Não pode ser visto. Então, a maior distância entre eles influencia no seu maior resfriamento do sistema? Sim ou não? Influencia, claro. A maior distância. É um parâmetro a ser Obrigada. destacado. O que é resfriamento evaporativo? Resfriamento evaporativo é justamente a técnica de podermos variar a temperatura de um dado recipiente ou dado um objeto a partir de parâmetros utilizados como umidade relativa do ar, a partir de Mas se ele fala de geométricos. Evaporativo, se ele é um resfriamento evaporativo, o que ele causa no seu sistema? Ele causa variação da temperatura. Através? Através da evaporação da água. Obrigada. Que está fluindo através dos poros. E o que você acha que são as variáveis termodinâmicas desse seu problema? As variáveis termodinâmicas, elas são explícitas nas primeiras equações deduzidas, nas formas de calor. E o que elas têm? O que são as suas variáveis termodinâmicas nesse sistema? Como foi visto aqui, as variáveis termodinâmicas utilizadas foram o calor liberado, aí relacionamos esse calor liberado Tudo bem, ao... Obrigada. A sua eficiência de resfriamento depende de quais parâmetros? A minha eficiência? De resfriamento. Isso é a condição ótima que nós acabamos de discutir, né? Mas, se quiser, eu posso repetir. Por favor. Se diminuirmos a distância entre os potes, se diminuirmos a umidade relativa do ar, que não podemos, ou seja, temos que fazer em um ambiente relativamente seco. Né? Esse problema, na verdade, foi desenvolvido na Nigéria. E o que você acha? Você adicionou um fluxo de ar, você disse para mim que não. Um fluxo de ar, você expôs esse pote num vento, por exemplo? Não, senão ia alterar e complicar, tornar complexas as nossas equações. As suas equações, mas se ele pedir para você obter o melhor resfriamento do seu sistema, se você não expor esse sistema a outras variações, independentemente disso ser difícil, teoricamente, de ser analisado, porque, na verdade, você pode fazer uma pesquisa, esse trabalho envolve pesquisa, e você tem que obter um melhor resfriamento do seu sistema. Mas, veja só, você expôs ele a um fluxo de ar? Nós adicionamos o pano úmido. Por que você colocou esse pano úmido? Para recobrir o sistema a fim de otimizar. Por que você não fez isso com o fluxo de ar? Porque vai diminuir a perda de água do sistema, ou seja, vai aumentar a eficiência térmica. Ele vai diminuir a perda de água? Não, eu estou dizendo que... Ele vai fazer o quê? Vai aumentar a eficiência térmica. E como é que você sabe disso se você não fez isso experimentalmente? Não, nós fizemos experimentalmente. Você pôs o fluxo de ar? Você acabou de dizer para mim que não pôs? Não, fluxo de ar nós não pomos. Então, como é que você pode dizer para mim que isso vai influenciar? O sol? Você falou para mim do sol, você expôs isso ao sol. O fluxo de ar é incontrolável. O fluxo de ar é incontrolável. Se eu ligar um ventilador, então... Sim, certo. É incontrolável. Como é possível equacionar todos esses parâmetros relacionados ao fluxo de ar? Essa não é a minha função, a função é sua, você é o relator. Sim, mas aqui o problema... Eu estou querendo questionar a sua apresentação. Bem, se você Eu quero saber se você obteve o seu melhor resfriamento e quais foram os parâmetros. Você disse para mim primeiro. Muito bem, então agora a equipe oponente tem 1 minuto para fazer essas considerações finais. Bom dia. A equipe relatora, ela fez o sistema, ela mostrou para todos nós que ela realmente realizou os seus experimentos. Apesar dela ter
feito uma teoria, colocado bastante equação, mas eu realmente não consegui observar essas equações aplicadas no experimento dele. Ele disse, na verdade, o intuito do problema era analisar qual era o melhor resfriamento evaporativo e, como intuito de pesquisa, na verdade, ele tinha que expor esse problema a várias variáveis. Ele disse para mim que ele não explicou, ele não colocou o fluxo de ar, mas depois disse que isso influenciava, disse que isso, na verdade, ia influenciar negativamente no problema, mas ele não fez uma avaliação sobre isso. E eu acho que ele podia ter feito esse experimento com outras variáveis para poder otimizar e mostrar para nós. Ok, obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Primeiro, para as duas equipes, qual é a principal forma de transferência de calor dentro da água? Perdão, deixa eu me expressar melhor. Qual é a forma de transferência de calor envolvida na água dentro da argila ou da areia? Pode repetir, por favor, qual que é a principal forma de transferência de calor dentro do recipiente, entre os recipientes, dentro do material poroso? Eu acredito que é realmente transferência de calor pela agitação das moléculas. Desculpa, só para deixar mais claro. Condução, convecção, irradiação? Condução. Na verdade, condução e a energia cinética das moléculas, na verdade, né? Condução. Concordo com ela em condução e só complementando que a areia ela vai afetar os processos de convecção da água. Qual é o significado para vocês do delta-teta utilizado nas fórmulas? Do delta-teta é a variação de temperatura externa da superfície, ou seja, ele pode ser avaliado como um parâmetro para avaliarmos a eficiência térmica do sistema, ok? É para as duas equipes? Não, esse era só tá bom. Quais foram as variações experimentais realizadas em relação aos potes? Variação dos materiais de potes? Variação dos materiais de potes não, mas alteramos os potes, ou seja, os raios deles. Entendi. Consequentemente, a distância entre eles. Ah, tudo certo. Então, foram variadas as distâncias a partir da variação dos potes. Correto? Isso. Tá bom. Agora, para os dois, como as correntes... eu sei que o experimento não foi realizado, mas qual é a sua visão de como o aumento da corrente de ar influencia na temperatura interna final do pote? Bem, quanto maior for essa corrente de ar, maior será a eficiência térmica do sistema. Eu não fiz o problema, mas na verdade não é minha função ser relatora nessa coisa, mas eu acredito que as correntes de ar, elas tirariam como o pote evaporou, ele tem a função de evaporar, ele acaba criando massas de ar na sua camada adjacente. O fluxo de ar retiraria isso, eu acredito que as massas de água otimizando o problema. O que aconteceria se nós fôssemos diminuindo sucessivamente a distância entre os dois potes? Entre os dois potes, consequentemente, o efeito do resfriamento ocorreria de forma mais eficaz. Tudo bem, obrigado. Ok, obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação.
Muito bem, então agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, primeiramente em relação à equipe relatora, os pontos positivos foram a explicação didática e justificação de material poroso. Boa explicação sobre a obtenção de equações, embora todas elas os resultados não tenham sido totalmente explicados em relação à teoria, quantitativamente. Bom embasamento teórico e fornecimento de um modelo ideal de maximização, variação de parâmetros relevantes e respostas claras às perguntas do avaliador. Pontos negativos: pouco foco na análise experimental, essencial para a resolução do problema, a apresentação de quase nenhum gráfico ou imagem. Os únicos dados apresentados foram dados numéricos em tabelas. Variação de poucos parâmetros experimentais, o problema dava margem a diversas outras variações que poderiam ter sido feitas. Faltou a apresentação do modelo ótimo, algumas inconsistências podem ser observadas no modelo utilizado. E não é o principal, não explicou o significado físico do resfriamento evaporativo. Como que isso ocorre, qual é a explicação, qual é a causa do fenômeno. Além disso, em determinados momentos da discussão entre a equipe relatora e a equipe opositora, fez afirmações que não foram embasadas em nenhum modelo teórico ou experimental. Além disso, pelo erro de grafia, consideração da mesma variável, delta-teta, com 2 significados diferentes durante o problema. Depois, se precisar, a gente pode explicar melhor como foi isso. Equipe opositora. Pontos positivos: perguntas rápidas, objetivas e concisas. Questionamento de alguns pontos relevantes, como a não variação de parâmetros. Pontos negativos: algumas perguntas feitas já tinham sido respondidas durante a apresentação. Algumas perguntas não foram totalmente relacionadas com o experimento que eles fizeram, e sim proposições de variações de parâmetros para que eles pudessem avaliar qual seria a influência desses parâmetros no experimento, o que, pelo fato do modelo teórico deles não explicar e nem terem sido feitas as experiências, gerou também algumas respostas imprecisas, que foi o item negativo deles, que a gente colocou no slide anterior. Além disso, algumas vezes a equipe opositora não deixou o relator concluir suas observações. Alguns questionamentos foram um pouco incoerentes. Bom, de novo, perguntas repetitivas já respondidas, como o primeiro item. E encarou a discussão entre opositor e relator mais como uma sessão de questionamento e não como uma discussão entre as duas equipes. Ok, muito obrigado. Então agora a equipe relatora tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos finais. As considerações finais, perdão. Bem, primeiramente, parabéns às 2 equipes pelo desempenho apresentado. E eu gostaria de ressaltar aqui que a equipe Zero Kelvin comentou sobre o problema de se colocarmos no sol ou no forno. Mas se colocarmos nesse sistema, ocorreria o quê? Ocorreria o tempo de utilização do experimento seria muito rápido, o que seria uma violação às considerações originais do problema, certo? E, assim, tem um ponto de máxima distância entre os potes. A gente tem que avaliar isso também. A condição ótima que foi explicitada. Veja bem, e a variar a distância entre os potes vai variar a condutividade térmica do sistema. Note isso também. E em relação ao fluxo do ar, o fluxo do ar vai alterar, sim, um parâmetro. Quanto maior for a corrente de vento, maior será a variação de temperatura no pote menor. Mas, para a análise abordada, eu acredito que não deveria ser feito, porque iria tornar complexas as equações, pois não temos recursos suficientes para avaliarmos as condições da velocidade do ar total ali do problema, e poderia envolver uma questão mais estatística até do problema. Ou seja, tornaria complicada a questão.
E pronto, aí daí a gente conclui que o problema envolve aqueles aspectos apresentados, a questão da porosidade dos materiais utilizados, as equações termodinâmicas e os princípios que regem a calorimetria. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado. Então vamos passar diretamente aos questionamentos do júri. Eu vou começar aqui à minha direita com o Lucas. 5 minutos. Para a equipe relatora, 2 perguntas rápidas. Quem que rouba calor do sistema? Pode repetir? Quem rouba calor do sistema? Quem rouba calor do sistema? Isso. O próprio ambiente. Leva que a água evapore. Água, né? Por que vocês usaram o calor específico do ar na equação de transferência de calor? Nós utilizamos o calor específico do ar para avaliarmos as condições ambientes, inclusive relacionadas com a umidade relativa do ar. Okay. Pergunta para a equipe oponente. Vocês mencionaram que o embasamento teórico da equipe relatora foi razoável. Como vocês melhorariam esse? Não é minha função ser relatora. Eu não fiz, assim, não posso afirmar porque eu não fiz o experimento, mas eu acredito que ele poderia ter analisado também a questão da evaporação, equações que envolvessem o índice de evaporação no sistema, relacionando as próprias equações que os próprios parâmetros que ele já tinha envolvido no sistema, como a temperatura, a umidade relativa. Podia ter mencionado o calor latente do líquido que ele está analisando no material poroso. Sim, ele poderia ter variado mais o experimento dele e analisado isso teoricamente. Ok, obrigada. Uma pergunta para a equipe oponente. Como a umidade relativa influencia no resfriamento? Eu acredito que quanto menor a umidade relativa, maior vai ser a evaporação do sistema. Ela vai amplificar o resfriamento evaporativo. Para a equipe relatora, como vocês acrescentariam na teoria o fato de você estar usando material poroso e poder variar, por exemplo, a área do material? Varia de acordo com os materiais. No caso, utilizamos apenas... Mas como você acrescentaria na sua discussão teórica isso? Iria mudar a condutibilidade do sistema, a condutividade térmica das paredes dos recipientes, a questão da adsorção também, esses parâmetros. Para a equipe relatora, eu gostaria de saber qual que é o princípio de funcionamento do termômetro que vocês utilizaram para medir a temperatura. O princípio do funcionamento do termômetro? Bem, utilizamos um termômetro apenas para medir as variações da temperatura. Agora, por exemplo, um termômetro de mercúrio, você sabe, né? A coluna de lado. O de vocês, sim, como que funciona? Exatamente. Utilizamos justamente essa dilatação do termômetro de mercúrio e... nós fizemos as contas, mas eram desprezíveis na análise abordada. Também para a equipe relatora. Você falou que quanto maior o raio entre os potes, menor o resfriamento. Então, quanto menor o raio entre os potes, maior o resfriamento. Qual que seria o raio ideal para que seja o maior resfriamento? Porque você também citou que um único pote não é eficiente. Exatamente. O raio ideal para o resfriamento seria menor do que nós utilizamos aqui. E, assim, tem um ponto de máximo efeito do resfriamento evaporativo nessa distância entre os potes, né? É uma análise ótima. Para a equipe avaliadora, vocês mencionaram que não foi muito bem explicado o significado físico do resfriamento evaporativo. Vocês podem mencionar rapidamente o que vocês queriam dizer com isso? A gente queria dizer que... Perdão, deixa eu só... A pergunta é para nós explicarmos o significado físico ou é para nós dizermos o que vocês queriam dizer com o significado físico? Eles não explicaram as causas do fenômeno. Eles avaliaram os parâmetros que afetam, mas não explicaram exatamente qual é a causa do resfriamento evaporativo. Eu quis dizer assim, os conceitos físicos, né, que faltaram ou não, enfim, que para explicar o resfriamento evaporativo. Eles não mencionaram realmente o que era o fator que retirava calor do recipiente e por que isso acontece, as temperaturas. Seria o efeito da água, da pressão de vapor e do calor latente de vaporização.
Para a equipe relatora, última pergunta rápida. Como você acrescenta, na sua fórmula, quanto mais alto fosse a altura, maior seria a variação de temperatura. Como a convecção influenciaria esse problema, você acha? A convecção de que, no caso? De que material? No sistema interno. O material poroso, ele afeta a convecção atrapalha a convecção da água, né? Não, ok, acho que não vai dar tempo de fazer outra pergunta, então só um momentinho para a gente computar as notas dos jurados. Ok, todos prontos? Então, começando pelas notas da equipe relatora. Notas da equipe relatora, por favor. É só virar um pouquinho para cá para eu poder ler também. 6, 7, 7, 7, 7, 6 e 4. Notas da equipe oponente agora. Notas da equipe oponente, por favor. 7, 6, 6, 7, 8, 7 e 7. E, finalmente, notas da equipe avaliadora. Notas da equipe avaliadora, por favor. 8, 6, 6, 7, 6, 6 e 6. Com isso, a gente termina a primeira rodada desse Physics Fights. Como eu mencionei, a gente não vai fazer um intervalo, vamos seguir já para a próxima rodada.